Saudações a todos aqueles que estão acompanhando esses estudos na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos trabalhando sobre o tema as verdades profundas do Evangelho de Cristo. E nós falamos sobre esse tema no capítulo 1 de Efésios. E nesse estudo nesse momento nós queremos meditar no capítulo 2, ainda sobre o mesmo tema, as verdades profundas do Evangelho de Cristo. E antes disso, gostaria de orar para que o Senhor nos acompanhe durante as nossas meditações. Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, aquele que é. Senhor, o Deus de sabedoria, o Deus de entendimento, o Deus sábio. Oramos nesse momento, clamando por sabedoria, clamando por entendimento. Para mais uma vez, falamos do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. E, por favor, Senhor, dá-me sabedoria. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós vamos dar continuidade na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. E, mais uma vez, nosso tema vai ser a continuidade do tema que nós falamos no capítulo 1, as verdades profundas do Evangelho de Cristo. E no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, se você poder abrir a tua Bíblia ou então fique acompanhando enquanto eu vou fazendo a leitura, mas fique à vontade para abrir sua Bíblia e caminharmos juntos. Efésios capítulo 2, e eu vou começar lendo o versículo 1 e eu vou ler até 3. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhaste conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar deste mundo. Conforme o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo termina o capítulo 1 da carta de Paulo da sua carta aos Efésios com oração. Nós vimos ali na oração Paulo expressando ali o desejo e daquela igreja avançar no conhecimento ali do próprio Deus, avançar no conhecimento da sua posição que ocupa em Cristo Jesus e avançar no conhecimento da sua herança diante de Deus em Cristo Jesus. E no capítulo 2, Paulo continua abrindo o baú das bênçãos, da herança que o crente herdou por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Paulo segue enumerando-as. Uma delas que nós vemos aqui é a questão da vida eterna. O pecado de Adão resultou na morte física e espiritual. Até então, essas duas mortes ele não conhecia. O homem passou a seguir os desejos do seu coração. E nós vemos que com a entrada do pecado,
o homem ali segue obedecendo os seus desejos, obedecendo o seu coração, obedecendo a sua vontade. E, como consequência do pecado, o homem não busca mais a Deus. É o que Paulo vai dizer no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3. Então, o que nós vemos ali no livro de Gênesis é uma queda fatal da raça humana. Infelizmente. O homem passou, com a queda, o homem passou a seguir os desejos do seu coração conforme o curso deste mundo e conforme o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, o qual até hoje domina os filhos da desobediência, os quais não querem saber sobre Deus. Sem Deus, irmãos, homem algum faz o bem. Nenhum homem sem Deus consegue fazer algum bem que agrade o próprio Deus. E a Bíblia diz que Paulo, em uma outra carta aos Romanos, diz que ninguém busca Deus. E isso nós encontramos também em Salmos. A declaração de que o homem sem Deus, ele não busca a Deus. Não busca a Deus. E Paulo lembra o passado dos gentios. Ele vai para trás, ele os faz lembrar, ele os faz voltar para o seu passado, não para que ele viva, ou não para que ele vivessem o seu passado, mas para que eles conhecessem a situação deles, porque a situação deles é triste. Na verdade, a nossa situação era triste. E Paulo, nesse versículo, ele volta ao tempo dos gentios e os mostra com a intenção de encorajá-los a verem o seu passado e agora verem o presente deles diante de Cristo. Diante de Cristo. Então, Paulo lembra o passado dos gentios para que vejam de onde saíram e onde foram colocados, a posição que agora ocupam diante de Deus, em Cristo. A morte de Cristo gerou vida para os gentios e para os judeus. Paulo diz que os gentios, assim como os judeus, eram filhos da ira. Todos nós, Paulo diz que todos nós andávamos nos nossos pecados e delitos. Todos nós. Cada um buscava o seu próprio prazer. E Paulo nos lembra que Israel era o povo de Deus, porém, devido à sua incapacidade de obedecer à lei de Deus, os colocava na mesma posição que gentio. E é assim que acontece com o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos aqueles que são pecadores, todos aqueles que vivem em pecado, o salário deles é a morte. E nós estamos inclusos nessas verdades. Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. Então, Paulo reconhece que os dois povos, apesar de serem diferentes, no passado, espiritualmente, estavam mortos e mereciam a ira de Deus. O gentio estava condenado por não buscar a Deus, e o judeu, pela sua falha em obedecer a Deus, ele também estava condenado. Um povo gentio condenado por não conhecer a Deus, e judeu que conhecia a Deus, que foi a menina dos olhos de Deus, é condenado pela sua incapacidade de agradá-lo. Então, logo, os dois povos, gentios e judeus, tinham o mesmo destino. Tínhamos o mesmo destino.
E Paulo, ele lembra aquela igreja, lembra os crentes daquela igreja, e nós sabemos que aquela igreja de Éfeso, as igrejas de Éfeso, na sua maioria, era composta de gentios. E Paulo leva esse povo para lembrar o seu passado, a sua situação. E não só para os gentios, e também lembra dos judeus também. E que todos nós merecíamos a condenação. Essa é a nossa realidade. É a nossa realidade. E Paulo vai dizer que, mas ele, Deus, nos vivificou quando nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. Então, a herança que nós temos diante de Deus é a vida eterna. A vida eterna que nós não merecíamos, mas que agora nos foi dada. Nos foi dada na pessoa de Cristo. O primeiro homem, que é Adão, ele trouxe a morte, e o segundo Adão, que é o Senhor Jesus, ele trouxe a vida eterna. Essa é a bênção que nós temos. Deus nos vivifica no seu Filho. Ele dá vida aonde não havia vida. Nós não tínhamos vida, mas Deus, por causa do seu amor, Ele nos dá vida no seu Filho Jesus. E isso deve nos alegrar. Deve nos alegrar, uma vez mortos nos nossos pecados e delitos, o Senhor Deus nos dá a vida, nos vivifica. Nós que outrora andávamos perdidos. Nós que outrora fazíamos a vontade da carne. Nós outrora que fazíamos vontade da mente. Nós outrora que éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus nos vivifica. Aleluia! Louvado seja Deus, aquele que nos concedeu vida eterna. No versículo 4, vamos ler o versículo 4, Efésios capítulo 2, versículo 4 diz o seguinte: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, versículo 6, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vamos para o versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar-nos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos deu vida e, ao fazer assim, amados irmãos, Ele mudou nosso destino eterno, como nós falamos. E Ele nos ressuscita. Ressuscita-se o que nós sabemos que ressuscita-se o que não tem vida. E nós que estávamos mortos sem vida, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e agora fomos ressuscitados com Jesus. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, quando naquela manhã, ali no terceiro dia, se anunciou de que Jesus não estava mais ali, havia ressuscitado a partir daquele momento. Essa ressurreição estava valendo para todos aqueles que iriam crer nele. Eu costumo dizer que se Cristo tivesse vindo ao mundo, ter sofrido por causa dos nossos pecados e morrer na cruz por causa dos nossos pecados e fosse sepultado, e se ele não ressuscitasse, nós continuaríamos mortos nos nossos pecados e delitos. Essa ressurreição, a ressurreição do Senhor Jesus, é o que nos faz filhos
de Deus quando nós cremos nele, em Cristo Jesus. A ressurreição do Senhor Jesus é que muda todo o nosso curso. A ressurreição do Senhor Jesus é o que faz a diferença em nossas vidas. A ressurreição do Senhor Jesus é o que nos faz gritar de vitória. A ressurreição do Senhor Jesus é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, então vá é a nossa fé, vá é a nossa pregação. Mas porque Cristo ressuscitou, então nós ressuscitaremos com Ele. Então, nós vemos que o que faz a diferença é a ressurreição. A ressurreição é o clímax da salvação, é o ponto mais alto da salvação. É o que nós chamamos de o ponto mais alto da salvação. Estava aqui procurando outra palavra. Sem a ressurreição, nós somos mentirosos, como Paulo disse. Então, nós que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, agora fomos ressuscitados quando Jesus ressuscitou. O mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus da morte é o mesmo poder que agiu e continua agindo em nós. E ainda mais, Ele não só nos vivificou, ressuscitou, como também nos fez assentarmos nos lugares celestiais. Tudo isso por meio de Cristo. Cristo, ao nos apresentar as riquezas de seu Pai, olha para nós e diz assim: agora tudo que é meu é vosso também. As bênçãos do Senhor são completas. O Senhor Deus nunca abençoa de forma incompleta. Ele começa a obra, ele termina. As bênçãos que ele dá são completas. Tudo isso é resultado da riqueza das suas misericórdias. Misericórdias derramadas ao nosso favor. Quando nós nem merecíamos, né? Saber disso deve mudar o nosso estilo de vida. Deve mudar a vida do crente. Quando o crente sabe que o passado se foi e agora como uma nova criatura goza das bênçãos insondáveis de Deus em Cristo, queridos irmãos, isso deve nos trazer alegria, deve gerar alegria em nosso coração e regozijo em nós. Porque nós vemos essa obra manifesta na pessoa de Cristo. Isso não é uma boa notícia, não são boas novas. Você sabia dessas bênçãos que nós temos ali no Evangelho de Cristo? Se você não sabia, eu quero te lembrar, eu quero trazer à memória o que o Evangelho fez em nossas vidas. O que o Evangelho fez de nós que outrora andávamos nos nossos delitos e pecados. É o que Paulo lembra àquela igreja, é o que Paulo traz à memória para aqueles crentes. Olhem para o vosso passado. Era um passado triste, era um passado cheio de vergonha, era um passado sem nenhuma esperança. Mas olha o que Deus fez. O que o Senhor Jesus fez para que nós fôssemos abençoados pelo Pai. É desafiador. E o versículo 7, vamos para Efésios capítulo 2, versículo 7.
Versículo 6 termina dizendo, vou ler o versículo 6 e aí eu vou para o versículo 7. E nos ressuscitou juntamente com ele. Quem? Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Paulo nos revela que o assunto da graça salvadora, da graça salvífica, é um tema amplo. É um tema amplo. A nossa mentalidade, a nossa mente não tem um entendimento completo da graça que nos alcançou. Esse assunto nunca, como eu disse, nunca será entendido na sua totalidade, na sua plenitude. A salvação é um assunto que nunca terá fim. A nossa escola será nos lugares celestiais. A graça, então, a graça será, lá no céu, a graça será a matéria de estudo. E a duração da faculdade será, porque eu quero acreditar que será toda a eternidade. E isso deve gerar alegria em nós. Versículo 7, repito, Paulo diz que Deus fez tudo isso para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Ele quer mostrar tudo que envolveu a nossa salvação. E pode acreditar, hoje como eu expliquei em algum momento, hoje nós não entendemos alguns temas da Bíblia e pode ficar seguro de que na eternidade nós aprenderemos todas as coisas. E toda a eternidade será de aprendizado. E nós vamos aprender o que hoje não entendemos. Sim, vamos aprender o que hoje não entendemos. E o versículo 8 diz o seguinte: pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Isso não vem de vós mesmos. Isso é o dom de Deus. Versículo 9. Não de obras, para que nenhum homem se glorie. Versículo 10. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus criados em Cristo Jesus para as obras, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. E Paulo nos diz que, Paulo puxa a atenção daquela igreja, daqueles crentes e também a nossa atenção também. Para falar que, todas essas bênçãos que nós temos em Deus através do seu Filho, ele diz que foi pela graça. Foi pela graça. Paulo diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não é de vós. Paulo diz que é dom de Deus. Deus, através de Paulo, nos adianta dizendo que a nossa salvação foi pela graça. Um favor dele, um favor de Deus, favor imerecido de Deus diante de pecadores. Deus prepara essa salvação, como nós vemos no capítulo 1, antes da fundação do mundo. Eu e você não existíamos ainda, nem Adão existia, logo não temos nenhuma participação. A salvação pela graça, irmãos, a salvação pela graça isenta toda a tentativa de mérito humano. Mas os salvos
como vamos falar aqui, os salvos, após aceitarem o convite da salvação, eles são chamados para um trabalho. No versículo 10, diz que as obras foram criadas para os crentes não ficarem de braços cruzados. E principalmente no versículo 9, ele diz que se a salvação fosse pelas nossas obras, nós teríamos por que nos gloriarmos. Porque, afinal de contas, o ato de gloriar-se, o ato de vangloriar-se é a nossa natureza, nós homens, em geral. O ser humano gosta de se vangloriar pelo que faz. Se a salvação fosse algum mérito da nossa parte, nós teríamos que nos gloriar. Porém, Paulo diz que é dom de Deus. É dom de Deus. Não de obras para que nenhum homem se glorie. Paulo sabia da natureza do homem. Paulo sabe que se fosse o homem que criasse essa salvação em Deus, que movesse o coração de Deus para salvá-lo através das suas atitudes, através dos seus méritos, haveria glória. Haveria ali o orgulho, a soberba. Porém, Paulo diz que não é um trabalho nosso, não é algum mérito da nossa parte, é dom de Deus. Dom é um presente de Deus. E aqui no versículo 8 até o versículo 10, nós vemos ali a fé. Essa fé gera salvação. Só que nós temos a fé, como o próprio Paulo disse, que a salvação vem por ouvir a palavra de Deus. Então, temos a fé, nós temos ali a palavra de Deus e é o próprio Deus que nos salva. É o próprio Deus que nos salva através do seu Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados. A salvação pertence a Deus. É o tema que a Bíblia exalta, que a salvação pertence a Deus. A salvação pertence a Deus e não a nós. Então, querido irmão, eu quero mais uma vez falar para você que a salvação é pela graça. Aceite essa verdade. Eu sei que é difícil. Nós trabalhamos e nós pensamos que, olha, Deus tem que me salvar porque eu mereço. Eu saio 4 horas de casa, vou trabalhar, eu me esforço para apoiar minha família, para apoiar a obra. Eu faço tudo. Eu faço muitas coisas e eu participo na obra de Deus. Queridos irmãos, a salvação é pela graça. É pela graça. Mais uma vez, quer falar que a salvação é pela graça. É um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E Paulo diz que isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, a salvação foi de graça. Deus deu seu Filho. Deus não viu o que você fez para Ele mandar o Filho para te salvar. Não. Como eu disse, essa salvação, lá no capítulo 1, Paulo diz que foi preparada antes da fundação do mundo. Você não estava lá quando o mundo não existia. Então, isenta-se toda a tentativa de mérito humano. Nós não estávamos lá. Ele preparou antes da fundação do mundo. A sua graça olhou para nós e preparou o seu Filho antes da fundação do mundo. Essa
É a verdade que você tem que saber. E nós precisamos andar nessa verdade. É nessa verdade que nós precisamos andar. Depender de Deus, o que Ele fez. Não o que nós fizemos, mas o que Ele fez. Olhar sempre para Deus. Para tudo. Para tudo. Porque Ele é o autor da salvação. Ele é quem prepara a nossa salvação. Então, desculpa dizer, você não tem nenhum mérito na salvação. Às vezes nós dissemos, não, eu mereço isso. Sabe o que nós merecemos? Nós merecemos o inferno e o fogo eterno. É o que nós merecemos. Porém, pela graça de Deus, o nosso destino foi mudado. Quando nós aceitamos de que, olha, eu não tive nenhuma participação no que Deus fez. Ele fez por mim. Ele envia seu Filho ao meu favor. Ele envia seu Filho para morrer no meu lugar. Ele envia seu Filho para me redimir da natureza pecaminosa. E quando nós dissemos, sim, Senhor, eu aceito tudo isso que o Senhor fez. E eu recebo o Senhor Jesus. Eu aceito o que Ele fez na cruz. E eu digo que sim, eu merecia o que Ele fez. E a partir de agora, Senhor, por favor, eu dependo de Ti somente. A Sua obra na cruz é o que me faz limpo. Senhor, por favor, hoje eu te convido a entrar na minha vida. Hoje eu te convido a fazer parte da minha vida. Naquele dia, quando nós declaramos Senhor Jesus como Senhor Salvador da nossa vida, nós nos tornamos uma nova criatura. Uma nova criatura. E no versículo 11, Paulo vai dizer, portanto, lembrai-vos de que vós, Paulo diz vós gentios. Ele, no capítulo 1, usou o termo nós, a primeira pessoa do plural, se referindo como um judeu e como os crentes estavam inclusos, mas aqui ele diz que vós, para dizer vocês gentios. E diz que vós, no passado, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos. Versículo 12. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo pega pesado. Paulo lembra a eles o passado deles. Paulo olha para o passado do judeu e olha para o passado dos gentios e diz para os gentios, olhem para o vosso passado, qual era a vossa situação espiritual diante de Deus. E Paulo diz que antes da revelação do Evangelho, o povo de Deus estava limitado a Israel. Israel era o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus. Devido a esse privilégio que Israel tinha e a posição que ele ocupava diante de Deus, fazia com que, sabe, quando nós temos bênçãos em abundância, além de nós vivermos uma vida digna, nós desprezamos outros povos. É o que aconteceu com Israel. A sua posição diante de Deus o fazia com que desprezasse outros povos. Até o termo gentio é um termo que se refere a pessoas que não eram judeus, como nós já falamos. Pessoas pagãos que não faziam parte do povo de Deus. E as bênçãos que Israel tinha como um povo diante de Deus fazia com que a soberba, o orgulho subisse. E Paulo diz que, olha,
Paulo olha para o gentio e diz, olha, mas o vosso passado é triste. Talvez Paulo perguntasse para eles, vocês querem que eu mencione qual é que é o vosso passado? Talvez alguém tenha dito, sim, Paulo, fala, qual era o nosso passado? E Paulo começa dizendo, olha, vocês eram gentios, vocês estavam sem Deus no mundo, vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês eram estranhos aos pactos da promessa, à aliança da promessa. E ainda mais, vocês estavam sem esperança de vida. E ainda mais, e sem Deus no mundo. Essa era a situação dos gentios. Eles eram gentios, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança de vida e ainda mais sem Deus no mundo. Apenas o povo de Israel era um povo que tinha Deus Criador, que tinha o Deus como o seu governo. Eles tinham o Deus Todo-Poderoso. Apenas Israel tinha esse Deus. E os outros povos tinham deuses. Era uma idolatria tremenda. É o que Paulo nos fala. Essa realidade era de todos os povos, exceto Israel. Israel era um povo privilegiado. A circuncisão que Deus falou para Abraão, que deveria acontecer no 8º dia, isso fazia com que esse povo fosse um povo único, um povo privilegiado. A circuncisão era o pacto, era a aliança de Deus com Abraão e com a sua descendência. E já no 8º dia, todos os meninos passavam por circuncisão. Circuncisão é o ato de remover de forma cirúrgica o prepúcio do órgão sexual masculino. Hoje nós vemos essa cirurgia acontecendo, mas não com o mesmo propósito, mas com a questão da saúde. Mas para o judeu, a circuncisão era o pacto de Deus. E por isso que esse povo se orgulhava de ser a menina dos olhos de Deus. Porém, Paulo diz que, em algumas ocasiões, Paulo diz que essa circuncisão deve acontecer no coração. A soberba era tanto e que a circuncisão perdeu seu papel. E Paulo diz que essa circuncisão deve acontecer no coração e não na carne, se referindo ali da conversão. Que triste. Esse passado era o seu passado, porque você é gentio, eu sou gentio. Todos nós não tínhamos esperança. Eu não tinha nenhuma esperança. A minha salvação aconteceu com 17 anos. Imagina todos os anos que eu vivi, 17 anos, caminhando sem esperança no mundo e sem Deus, não olhava, não sabia qual era o propósito da vida, e eu andava nos meus pecados, delitos, e os planos que eu fazia eram planos contra Deus, planos que eu fazia eram planos que agradavam a carne. É um passado triste. E o seu passado é triste. Essa era a nossa situação como gentios. É a nossa situação. Porém, irmãos, há esperança. Há esperança para aqueles que confiam em Deus. Claro, eu não confiava em Deus, você não confiava em Deus. Mas o que eu quero dizer é que, olha, Deus mudou o nosso curso. Versículo 13, ali uma luz, não sei, azul, verde, mas uma luz de esperança.
Sabe, quando você vê aquela luz acendendo, você vê que o socorro está chegando. Versículo 13 diz que, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegaste perto pelo sangue de Cristo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Repito, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegaste perto pelo sangue de Cristo Jesus. Olha, através de Cristo, nós que não éramos povo de Israel, nós que estávamos longe, sem esperança no mundo, sem Deus no mundo, sem Cristo no mundo, sem nenhuma promessa no mundo, sem nenhuma lei judaica, sem nenhuma lei mosaica, nós que andávamos na idolatria, chegamos perto de Deus através de Cristo Jesus, pela graça. Pela graça. No versículo 14, porque Ele é a nossa paz. Quem? Cristo. O qual de ambos fez um e derrubou a parede do meio da separação entre nós. Olha, que profundo. Que profundo. Ele é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. O que Ele fez? O qual de ambos. O que Paulo está falando? De ambos. Quem? Judeus e gentios. E Paulo diz que fez um. Paulo diz que entre esses dois povos, judeus e gentios, lembra que o judeu era um povo privilegiado por Deus. E nós, como gentios, não. E Paulo diz que em Cristo, Ele nos fez um povo. Ele nos fez um. O que Ele fez? Ele derrubou a parede do meio da separação entre nós. Quais eram as paredes de separação entre nós e judeus? Entre gentios e judeus. Quais eram as paredes de separação, queridos irmãos? Quais eram essas paredes de separação? Quais eram? A parede de separação era grande. Como Paulo disse, a gente não tinha esperança no mundo, estava sem Cristo, sem lei. E, olha, a parede era grande. Os gentios não eram circuncidados, os gentios eram considerados uma raça impura, uma raça que não deveria sentar com os judeus. Nós vemos ali, quando Paulo repreende Pedro, porque quando os irmãos lá de Jerusalém não estavam ali, Pedro comia com os gentios, e quando viu que a liderança de Jerusalém chegou, Pedro se afastou para dizer, olha, eu não estava com eles, não. Até aquele momento, a liderança lutava para aceitar de que, olha, o evangelho destruiu toda a discriminação. O evangelho destruiu tudo. O evangelho destruiu tudo que a sociedade usa como discriminação para outros povos. O evangelho destruiu tudo isso. Então, o muro de separação era grande. E hoje, são vários. A parede de inimizade hoje é enorme. A parede é grande. O que nós criamos? Nós hoje nos vemos como os únicos povos. E nós somos os melhores e vocês não. Então, Paulo diz que destruiu. Cristo derrubou esse muro de inimizade. E ainda mais, o que ele fez? Versículo 15. Abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz. Falando do versículo 13 a 14, nós vemos ali que com o sacrifício de Cristo mudou tudo, tanto para o gentio quanto para o judeu. Os gentios que ocupavam o lugar de desprezo, lugar de zombaria diante dos judeus e sem nenhum privilégio diante de Deus, agora esse muro de separação e inimizade foi derrubada. Esse muro foi derrubado.
Dos dois povos, em Cristo, Deus fez um só povo e ganha um nome. Esse povo, esse novo povo tem um nome. Tem um nome. O nome é a igreja. Um povo constituído de judeus e gentios. Os judeus perseguiram Paulo. Nós vemos ali na última viagem missionária, quando ele volta para Jerusalém. Os judeus perseguiram Paulo. Qual foi o motivo? Porque eles diziam que Paulo introduziu gentios na sinagoga. Eram judeus que não criam no evangelho. Eram judeus que não queriam aceitar de que o muro de inimizade foi derrubado. E ali, quando o Senhor Jesus disse está consumado, aquele véu que se rasga do meio mostra isso, de que, olha, acabou, agora está consumado em Cristo Jesus. Porém, havia judeus que não queriam aceitar essa verdade. Por isso que eles perseguiram o próprio Cristo, o crucificaram, por isso que eles perseguiram Paulo, por não admitir de que, olha, acabou esse muro de inimizade que havia. Em Cristo Jesus somos um povo. Os judeus incrédulos estavam cegos a estas verdades. E hoje, na nossa sociedade, no nosso meio, na igreja de Cristo, tem crentes que desprezam outros povos. Crentes com alto nível de etnocentrismo que o judeu, podemos dizer assim. Mas só que diante de Deus, essa discriminação, amados irmãos, foi abolida. Todos os povos da terra agora podem se achegar diante de Deus sem acepção, sem a circuncisão da pele, mas pela fé. Que maravilha! Que maravilha, irmãos! Que bênção! Que bênção, queridos irmãos, que o Evangelho traz para nós. O Evangelho abomina toda a discriminação racial, seja pela cor, seja pelo lugar de nascimento, ou seja, pelo idioma, ou seja, na verdade posso dizer, toda a discriminação o Evangelho abomina. Abomina por completo. É o que nós vemos aqui no capítulo 2. Então, a igreja de Cristo é um lugar para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. É para todos os povos. Não importa se é indígena, não importa se é africano, não importa se é de algum lugar, o Evangelho aceita todos. O Evangelho reúne todos os povos da terra e os coloca num só lugar. Antigamente, nós vemos ali as descobertas dos europeus, por onde eles passavam. Eles diziam, nós descobrimos isso, e como consequência também disso aí, o etnocentrismo era grande, era enorme, que diziam, nós somos o povo e vocês não. Nós somos o povo original e vocês não. E aí escravizavam os povos. Porque eles consideravam que outras pessoas não eram povo, somente eles. Mas só que o Evangelho, irmãos, o Evangelho vem, derruba toda essa parede de inimizade que havia entre os povos. Por isso que hoje, aonde o Evangelho é pregado, a sociedade muda para o melhor. Aonde o Evangelho é pregado, eu tenho dito que, olha, se nós queremos mudar uma sociedade, começa com uma pessoa. Pregue a palavra. O Evangelho vai transformar. Não serão campanhas que nós fazemos. Claro que isso contribui. Mas quando nós pregamos o Evangelho, quando esse Evangelho é pregado, a sociedade se transforma. A sociedade é transformada. Quando nós pregamos essa palavra de Deus, quando nós anunciamos de que, olha, a parede de inimizade foi destruída, olha, que notícia! Quando essa notícia chega para os gentios, olha, eu não sei explicar a demonstração de alegria que esse povo teve. Não sei explicar, não sei expressar a alegria que esse povo tinha ao ouvir que o muro de inimizade foi destruído. E agora, em Cristo Jesus, todos os povos podem se reunir
no mesmo lugar. Seja rico, pobre, em Cristo Jesus somos irmãos. Olha, não é o dinheiro que dita o que eu sou. Por isso eu tenho admirado muitos ricos que eu tenho encontrado humildes, são humildes, porque eles reconhecem o que o Evangelho faz em nós. No Evangelho, o dinheiro não é nada. O dinheiro não é o que faz, o que constrói a nossa identidade. Sem o Evangelho, a pessoa se identifica através do dinheiro. Se você não tem dinheiro, então você não é nada. Não é nada. Você não tem nenhum valor. Mas só que o Evangelho fala para nós, olha, nós temos uma herança. Temos uma herança diante de Deus. E essa herança nenhuma pessoa pode tirar de nós. Essa herança, irmãos, essa herança está nos lugares celestiais. Olha, que maravilha. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Eu fico feliz com essas notícias. E no versículo 15, vamos ler o versículo 15. E abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz. O Evangelho, através de Cristo, ele reúne, ele quebra o muro de inimizade que havia. Não só ele faz isso, ele reúne e ali cria a paz para os dois povos. E diz, olha, parem de brigar. Acabou agora. Agora desfrutem a paz de Cristo. Eu fico imaginando, naquela época isso era tão forte, você vê gentio e judeu no mesmo lugar. Era a coisa mais linda de se ver. O que não acontecia no tempo da lei. Ai, meu Deus. Que evangelho. Que evangelho. Versículo 16. E reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. Matando com ela a inimizade. Inimizade. Versículo 17. E vindo, ele pregou a paz a vós que estavais longe e aos quais estavam perto. Queridos irmãos, a inimizade e o muro de separação que nós estamos aqui falando, a inimizade e o muro de separação foram derrubados quando o Senhor Jesus aboliu a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, porque nós vemos essa lei, ali, a lei mosaica, ela constituía-se em ordenança, faça isso, então você viverá. Porém, o homem não conseguia fazer isso. Então, com a vinda do Senhor Jesus, ele derruba o muro de inimizade e ele não para por aí. E ele cancela aquela lei de ordenanças. O homem algum seria salvo com a lei de ordenanças, porque a lei era tão perfeita que o ser humano é pecador. Então, não adiantava dizer para o povo, olha, não faça isso. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Aí quebra o homem. Infelizmente, o homem se via nessa condição de condenado, porque ele não conseguia. Se existe uma coisa que nós sabemos fazer bem, é pecar. Ninguém precisa nos dizer. Uma criança, quando cresce, ninguém precisa dizer para ele sobre o fazer o mal. Já nasce com ela. O judeu tinha uma lei que nenhum outro povo tinha, que é a lei de Deus, dada ao povo por meio de Moisés. E essa lei era tão perfeita e exigia uma moral elevada. Mas só que o povo não estava preparado para isso.
Nenhuma pessoa poderia obedecer essa lei. Essa lei permitiu com que os judeus, com essa lei, permitiu com que os judeus desprezassem outros povos. A lei que era para a bênção os tornou arrogantes e, como resposta, os gentios também desprezaram este povo e assim existiu essa inimizade e esse muro de separação. E quando o Senhor Jesus, com a vida do Senhor Jesus ao mundo, mostrou-se o único capaz de obedecer essa lei. O Senhor Jesus, ele obedeceu essa lei, diante de Cristo, não tinha nenhum poder. Porque ele era perfeito, era o próprio Deus. Só a única pessoa que conseguia obedecer era o Senhor Jesus. Só ele tinha esse poder. Somente ele. A lei de Moisés, diante dos judeus, era uma lei que a moral estava lá em cima. E nem os fariseus conseguiam obedecer. Nem eles. A lei exigia punição e também a morte como pena da transgressão. E, porque o homem não conseguiu cumprir, ele merecia a morte. Porém, o Senhor Jesus, ele mesmo se oferece para morrer no lugar do pecador. Ele paga pelo pecador. A dívida foi paga completamente ali na cruz, em favor dos pecadores. E como resultado, nós vemos a salvação do pecador. A igreja, um novo povo de judeus e gentios, agora goza de alegria, de paz. Os dois povos, que antigamente não se entendiam, hoje gozam da paz de Cristo. O que o Senhor Jesus fez na cruz reconciliou os dois povos em um só corpo. Agora não existe mais a inimizade. Esse ensino vai contra todo tipo de discriminação racial, como disse, o antissemitismo, a intolerância e todas as demais formas de divisão entre os povos. Então, o Evangelho destrói tudo isso. E no versículo 18, nós vamos dar continuidade ao versículo 18. Versículo 18 diz o seguinte: porque por ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Olha só, gentio, judeu, entrando diante de Deus pelos mesmos requisitos. Agora não tem você é incircunciso ou sou circunciso, circuncidado, você não tem mais isso. Eu fico imaginando na minha mente, vendo os dois povos ali, olha, indo ali diante de Deus, feliz da vida. Olha, esqueceu-se a inimizade que havia. Através de Cristo, esses povos se reconciliaram. Através de Cristo, não tem mais a superioridade. Através de Cristo, eu não vejo mais outra pessoa inferior que eu. Através de Cristo, eu considero todos, como a Bíblia diz, tem que considerar o outro superior a si mesmo. Então, com o Evangelho, além de eu considerar, antes do Evangelho, dizer que o outro não era pessoa. Mas quando o Evangelho chega, eu digo, ele é pessoa. Ele merece e eu não. Ele é importante. Eu considero o outro superior que eu. Então, nós vemos ali o que o Evangelho faz entre os povos. E tem um testemunho um testemunho missionário. São de um povo, não vou falar o nome do povo, mas eu conheço as pessoas desse povo, porque foram meus colegas do seminário, e ele diz que antigamente, esse irmão é indígena, e diz que antigamente havia uma briga entre os dois povos. Como eu disse, não falarei para não identificar. E alguns vão conhecer,
segundo a explicação que eu vou dando aqui. E diz que antigamente havia uma briga enorme entre os dois povos. Mas quando chegou o missionário e pregou o evangelho, as brigas acabaram, aquelas vinganças, porque os povos indígenas vivem assim na base de vingança. Olha, se você faz isso, nós vamos retaliar, nós vamos devolver. E assim as brigas não acabavam. E quando chegou o missionário, foi um missionário estrangeiro, chegou lá e pregou o evangelho, esses povos hoje, eles caminham junto como irmãos. Ali tem uma igreja plantada. Ali o evangelho ganhou a semente. O evangelho sentou naquele povo e transformou aquele povo. E hoje não tem mais essas brigas e esses dois povos hoje são considerados irmãos. Eu contei esse testemunho para dizer, olha, observe o que o evangelho faz. O que o evangelho faz? E se o evangelho é capaz de fazer isso, eu creio que sim, e faz, nós precisamos pregar o evangelho. Se nós queremos ver uma comunidade, uma sociedade mudando, é com a pregação do evangelho. Não negligenciemos a pregação da palavra. E no versículo 19 e 20, diz o seguinte: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus, 20 agora, e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então diz que o gentio agora é bem-vindo na comunidade cristã judaica, e vice-versa. O judeu e o gentio caminham juntos na comunidade chamada igreja. Os dois compartilham dos mesmos fundamentos, os ensinos dos apóstolos e dos profetas. Lembra que o gentio, coitado, o gentio não tinha o Pentateuco e agora vai poder ler o Pentateuco, né? Olha que profundo é o Evangelho. Que profundo é o Evangelho. O gentio não tinha o Pentateuco, não tinha lei nenhuma sobre Deus. E agora pode observar, agora pode ler as Escrituras, pode ouvir a voz de Deus. Olha, eu fico emocionado. Olha o que o Evangelho faz, né? O que o Evangelho faz na vida da gente. O que o Evangelho faz? Transforma. Então, os dois ali compartilham dos mesmos fundamentos, dos apóstolos e dos profetas, no que diz respeito ao Filho do Homem, Senhor Jesus, que é a principal pedra da esquina, sobre quem a igreja está edificada. Aleluia! E o versículo 21 e 22, para a gente terminar, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. A imagem que Paulo nos traz aqui é do templo. Cristo é a pedra da esquina, é o alicerce desse templo, é fundamento, por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, ele fala que, olha, ele falando para aqueles pregadores, para os servos do Senhor, dizendo, olha, veja aonde vocês estão construindo, porque já tem fundamento. Então, ai de vocês mudarem os fundamentos, que é Cristo. Então, Cristo é a pedra da esquina e as paredes e todo o edifício não são materiais conhecidas como quando nós queremos construir uma casa, vamos comprar tijolos. Essas paredes desse templo não são feitas desses materiais físicos, ou materiais que nós vemos aqui hoje, mas sim materiais vivos. São materiais vivos, que são os crentes. Os judeus e gentios agora se juntam, eles se ajustam muito bem nesse novo templo. Não é aquele templo que só era constituído de judeus, mas sim agora com gentios. Não se trata de um crescimento que nós vemos aqui, não se trata de um crescimento
que acontece na medida que os tijolos vão sendo colocados. Eu estou falando dessas paredes, né? Que o crescimento dessas paredes não acontece quando nós colocamos os tijolos, que humanamente falando nós estamos acostumados assim. Para levantar uma parede, precisa colocar os tijolos. Esse crescimento não é esse crescimento, mas um crescimento real, um crescimento vital. A igreja nasceu no dia de Pentecostes, lembra? E, irmãos, desde lá até então, ninguém mais consegue acompanhar o seu crescimento. Ela cresceu muito. Cresceu muito e continua crescendo até hoje. E cada crente faz parte deste novo edifício. Igreja, irmãos, não é um prédio. A igreja de Cristo não é um prédio. Não se trata também de uma organização, mas sim uma entidade viva, cujo cabeça é Cristo e os crentes, os membros desse corpo. O lugar santo dos santos, como nós vemos ali no Antigo Testamento, era a habitação de Deus. Porém, esse lugar agora é no coração do crente. Aleluia! Glória a Deus pela sua obra, que une todos os povos da terra em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Irmãos, louvemos a Deus. Aqui está as verdades profundas do Evangelho de Cristo. O que o Evangelho faz? Que Deus nos abençoe